Olá pessoal, nós vamos dar seguimento agora à nossa disciplina de Direito Internacional Público, lembrando que estamos falando sobre o direito dos tratados, já falamos na última aula sobre o conceito dos tratados internacionais e nessa aula nós vamos cuidar da classificação dos tratados internacionais, ok? Primeiro, quanto ao número das partes, os tratados internacionais eles são classificados como bilaterais ou multilaterais. Os tratados bilaterais são aqueles que reúnem duas partes. Já os tratados multilaterais são aqueles concluídos por três ou mais partes. O que isso significa? Os tratados bilaterais são celebrados entre dois estados ou entre duas organizações internacionais interestatais ou entre um estado e uma organização internacional interestatal. Já os tratados multilaterais são aqueles concluídos por vários estados e organizações ou várias organizações entre si ou somente estados entre si, normalmente três ou mais estados e organizações internacionais que resolvem abrir mão de parte da sua soberania, entregando isso a uma normatização internacional que vai cuidar de determinado assunto. Um exemplo de tratado bilateral são os tratados que fixam fronteiras entre dois estados internacionais, enquanto outro exemplo de tratado internacional multilateral é a Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto e outros tratados internacionais. Então, a primeira classificação, quanto ao número das partes, nós temos tratados bilaterais e tratados multilaterais. Agora, quanto ao procedimento de conclusão dos tratados. O que significa conclusão dos tratados? Conclusão aqui é sinônimo de elaboração dos tratados internacionais, ok? Então, quanto ao procedimento de conclusão, nós temos a forma solene e a forma simplificada. A forma solene é a forma mais comum de conclusão dos tratados internacionais. E ela é chamada de solene porque ela reúne diversas fases concatenadas, ou seja, uma fase exigindo a conclusão de outra fase para que o tratado seja finalizado. Normalmente, a forma solene tem duas fases, a fase externa e a fase interna, mas isso vai ser objeto de um estudo nas próximas aulas. Normalmente, a forma solene de conclusão dos tratados se aplica aos tratados em sentido estrito, onde há várias fases para a conclusão daquele acordo internacional ou daquela convenção internacional. A segunda forma é a forma simplificada. A forma simplificada exige menos etapas de expressão do consentimento do Estado ou da organização internacional para que aquele tratado seja concluído. Os tratados que adotam esse tipo de conclusão, essa forma de conclusão, normalmente são chamados de acordos executivos, porque eles requerem apenas a manifestação de interesse dos poderes executivos, sem a participação do poder legislativo, como vocês já estudaram lá em Direito Constitucional, que vai proporcionar a conclusão desse tratado internacional. Então, a forma simplificada é a forma de conclusão de um tratado internacional que exige menos fases de elaboração, menos fases de manifestação do consentimento ou de expressão da vontade do Estado para que aquele tratado internacional seja concluído, ok? No nosso país, o Brasil adota predominantemente a forma solene de conclusão dos tratados internacionais. A forma solene é a regra para os tratados internacionais que impliquem em compromissos gravosos para o nosso país. Então, os tratados internacionais que implicam em compromissos gravosos para o Brasil adotam a forma solene, que é a forma que exige a participação também do Poder Legislativo para a celebração de um tratado internacional e a sua conclusão aqui no nosso país. Aqueles tratados que não exigem ou que não vão gerar compromissos gravosos para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, eles são compromissos, eles são
tratados concluídos de forma simplificada, ou seja, que prescinde da participação do poder legislativo para a conclusão desse tratado aqui no nosso país, ok? Já que eu disse a vocês que a forma solene é a forma mais comum aqui no nosso país, eu vou dizer para vocês, em síntese, como funciona ou como ocorre essa forma solene de ratificação dos tratados aqui no nosso país, segundo as normas do direito brasileiro, ok? Então, como funciona a forma solene de conclusão de um tratado internacional? A primeira etapa, que é chamada de etapa externa, ela vai incluir a negociação, a fase de negociação e a fase de assinatura do texto do tratado. O que significa essas duas fases, nessa fase externa, nessa etapa externa de celebração dos tratados? Na fase de negociação, estados e organizações, através dos seus respectivos representantes, se assentam às mesas, claro, de uma forma figurada, eles vão negociar, eles vão discutir os termos de um tratado internacional acerca de um determinado assunto, como, por exemplo, questões climáticas. Após essas negociações, os representantes do Estado, que nós vamos conhecer mais para frente, eles vão assinar o texto que foi negociado entre as partes. Assinar é sinônimo de subscrever, vocês já sabem isso. Então, após a fase de negociações, passa a fase de assinatura. Na fase de assinatura, os representantes vão colocar ali a sua assinatura, dizendo que concordam, seus respectivos estados e organizações concordam com o teor daquele tratado que foi negociado entre as partes. A assinatura encerra a fase externa de celebração de um tratado e aí é inaugurada a fase interna. A fase interna, ou a segunda fase, é aquela onde o Estado vai manifestar a sua vontade final de ratificar o conteúdo daquele tratado, ou seja, ele vai confirmar a manifestação de vontade que foi expressa na primeira fase. E isso depende, via de regra, da concordância dos parlamentares nacionais a respeito do teor daquele respectivo tratado. E eu lembro, a forma solene é adotada para os tratados que impliquem em compromissos gravosos para o Estado brasileiro. Não se preocupem, é só um resumo, porque mais para frente nós vamos conhecer cada uma dessas fases, os seus pormenores e os seus responsáveis. Ok? Falamos então dos tratados internacionais quanto ao número das partes, quanto ao procedimento de conclusão e agora quanto à execução dos tratados. Quanto à execução, os tratados podem ser transitórios ou permanentes. O que significa um tratado transitório? O tratado transitório cria situações que vão perdurar no tempo. Eles vão se perpetuar no tempo, mas a realização do conteúdo desse tratado se dá de forma imediata. E o melhor exemplo que a doutrina traz para a gente é a conclusão de um tratado que fixa fronteira entre os estados. Como assim? O tratado internacional que fixa fronteira entre os estados, ele vai gerar efeito imediato. Ou seja, a partir da entrada em vigor do tratado, aquela fronteira passa a ser o limite entre dois estados soberanos. Ao ser fixada essa fronteira em um determinado momento, a um determinado ponto no tempo, dali para frente os seus efeitos vão se perpetuar. Ou seja, aquela fronteira vai continuar sendo a fronteira dos estados. Nós chamamos isso de um tratado transitório. Já o tratado permanente é aquele cuja execução se perpetua no tempo. Ou seja, a partir da adoção daquele texto do tratado internacional, os seus efeitos vão perpetuar no tempo como se renovassem a cada instante. Um exemplo disso são os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles são concluídos entre as partes, são assinados, depois ratificados pela autoridade competente na fase interna, por se tratar de um tratado de forma solene, e os seus efeitos vão se perpetuar ao longo do tempo. A todo o tempo de vigência do tratado vão vigorar aquelas normas relativas aos direitos humanos.
ok? Então, quanto à execução dos tratados, nós temos os tratados transitórios e os tratados permanentes. Agora, quanto à natureza das normas dos tratados internacionais, nós temos os tratados contrato e os tratados lei. Os tratados contrato, normalmente, mas não necessariamente, são celebrados entre duas partes. E eles implicam compromissos mútuos entre aquelas partes reduzidas acerca de um determinado problema ou uma determinada questão existente entre essas partes, e elas vão criar regras baseadas em prestações, contraprestações, concessões, mais ou menos como funciona um contrato, onde as partes colocam a sua vontade e a partir dali se obrigam quanto a um determinado tema específico. Já os tratados-lei, também são conhecidos como tratados normativos, eles estabelecem normas gerais de direito internacional que vão ser seguidas por todos os signatários, que por consequência vão se sujeitar às regras ou às sanções desses tratados caso as normas sejam violadas. Os tratados-lei refletem basicamente aquilo que eu disse no último vídeo, de que os tratados são leis internacionais. Eles implicam padrões de comportamento, ou melhor, eles impõem padrões de comportamento acerca de um determinado assunto. Por exemplo, o Acordo de Paris a respeito das questões climáticas. Ele impõe diversas formas de comportamento sobre a forma de normas, ou seja, ele constrói normas para todos os signatários, de modo que o objetivo do tratado seja alcançado ao final da sua execução. Então, quanto à natureza das normas, nós temos os tratados contrato e os tratados lei. Agora, quanto à possibilidade de adesão. Eu disse a vocês que os tratados constituídos sobre a forma solene, eles são resultados de fases de negociação, assinatura e da fase interna dos tratados, que passa pela discussão e pela ratificação do tratado pelo presidente da República. Pois bem, a possibilidade de adesão é a possibilidade de que de estados e organizações, melhor dizendo, que não fizeram parte do acordo original, que não fizeram parte das tratativas originais, que não fizeram parte das rodadas de negociação, venham a fazer parte daquele respectivo tratado internacional após o seu momento de conclusão. Então, suponhamos que em um determinado momento, no ano de 2020, diversos estados se reuniram em fases de negociação para concluir acerca de um determinado tratado que versa sobre questões climáticas. Suponhamos que 5 estados subscreveram o acordo original e passaram a seguir essas normas de direito internacional público reveladas nesse tratado específico. A possibilidade de adesão significa que, posteriormente à conclusão desse tratado, outros estados manifestam a vontade de fazerem parte do tratado original. E assim, eles vão passar pelo procedimento de ratificação desse respectivo tratado internacional e vão passar a fazer parte desse acordo internacional. Então, quanto à possibilidade de adesão, nós temos os tratados abertos, que permitem a adesão posterior de estados que não participaram da fase inaugural do tratado internacional, e os tratados fechados, que são aqueles que não admitem adesão posterior, ou seja, não admitem que outros estados façam parte daquele tratado após o seu procedimento de conclusão. Os tratados abertos, que foi o primeiro que eu falei, eles admitem os tratados abertos ilimitados e os tratados abertos limitados. Os tratados abertos ilimitados são aqueles que não fazem distinção quanto ao Estado que pretende fazer parte daquele acordo. Um exemplo é a Carta da ONU. Após a sua criação, em 1945, qualquer Estado que respeitasse o teor da Carta da ONU, ou seja, respeitasse os princípios de paz e da dignidade da pessoa humana, da não intervenção em Estado estrangeiro, ou abolissem qualquer prerrogativa de guerra na sociedade internacional, poderiam fazer parte
da Carta da ONU, por ser um tratado aberto e limitado. Já os tratados abertos limitados, claro, por serem abertos, também admitem a participação de outros estados após o seu momento de conclusão, mas admitem apenas o ingresso de estados que reúnam certas características. Por exemplo, o Mercosul, quando foi criado através de um tratado internacional, previa a participação de apenas 4 estados, o Brasil entre eles. Era o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Depois que o acordo do Mercosul já estava pronto, já estava em vigor e funcionando, a Venezuela manifestou interesse em fazer parte do Mercosul. Ora, o Mercosul admite a participação de qualquer estado do Cone Sul, ou seja, da América do Sul, do sul da América do Sul, digamos assim. Então, qualquer estado que faça parte da América do Sul poderia fazer parte do Mercosul. Então, a Venezuela foi admitida segundo os procedimentos, mas apenas a título de curiosidade, a Venezuela hoje está suspensa do Mercosul porque ela viola a cláusula democrática, segundo o que consideram os outros estados que fazem parte do Mercosul. Diferente seria se um estado da África quisesse fazer parte do Mercosul. Não seria possível, porque ela não preenche o requisito básico de ser um país da América do Sul. E, portanto, estamos falando de um tratado aberto, limitado. Já os tratados fechados, eles não admitem a participação posterior, a adesão posterior de um Estado ou de organização internacional. E um exemplo é o Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, onde somente os países amazônicos podem participar. Ok? Então essa foi a classificação quanto à possibilidade de adesão. Agora, pessoal, nós vamos entrar no tópico 4, que fala das condições de validade dos tratados internacionais. E o primeiro ponto que nós vamos tratar é a capacidade das partes. Quem pode celebrar tratados? Eu já adiantei a vocês que somente estados e organizações internacionais interestatais podem celebrar tratados. Então, quanto aos estados, qualquer estado soberano, ou seja, aquele estado que é dotado de território, de povo e de um poder soberano, e portanto é um sujeito de direito internacional, tem a capacidade de celebrar tratados internacionais. No Brasil, o artigo 21, inciso 1 da Constituição da República, estabelece que a União é o ente federativo responsável pela conclusão dos tratados, quando ele determina que cabe à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então, no nosso país, a União Federal é o ente responsável pela representação do Estado brasileiro perante a sociedade internacional quanto à capacidade de celebrar tratados. Vale lembrar que não é a União que detém personalidade jurídica de direito internacional público. Quem detém personalidade jurídica de direito internacional público é a República Federativa do Brasil, não é a União. A União, ela representa os interesses da República Federativa do Brasil perante a sociedade internacional. Então, a União, que é um ente de direito público interno, tem a incumbência de representar a República Federativa do Brasil ou o Estado brasileiro perante a sociedade internacional. Então, o primeiro sujeito de direito internacional que pode celebrar tratados são os Estados. Já as organizações internacionais interestatais, a partir da Convenção de Viena de 86, elas podem celebrar tratados internacionais, mas tratados internacionais que versam sobre os mesmos assuntos pertinentes àquela respectiva organização internacional interestatal. Então, não é qualquer organização internacional interestatal que pode celebrar tratado. Somente aquelas organizações internacionais interestatais que versam acerca daquele tema tratado em um determinado acordo internacional.
Então não é qualquer organização que pode celebrar qualquer tratado. Somente aquelas organizações cujo objeto ou cuja função principal seja semelhante ao tema tratado naquele determinado acordo internacional. Ok? Então esses são os dois sujeitos capazes de celebrar tratados internacionais. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando acerca das condições de validade dos tratados internacionais e vamos saber quem são as autoridades que representam os estados na celebração dos tratados internacionais. Vamos saber qual pode ser o objeto dos tratados, a forma do consentimento do tratado, da vontade, melhor dizendo, e a forma com a qual os tratados internacionais são celebrados. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula, pessoal.